OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, o prazer de conversar com meu querido amigo o economista Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Barnabé, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Também para mim, professor Manolo, estou feliz de poder participar e cumprimentando e agradecendo ao senhor e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. E trata de você, somos muito amigos há muito tempo e, embora seja aqui um programa mais formal, mas nos tratamos de tu, né, de você. Barnabé, você está já consolidando uma ideia que, a meu ver, é fantástica, é um resgate muito oportuno, porque você e eu que estudamos, eu até escrevi muito sobre a história do setor bancário, lá nos idos dos anos 30, anos 40, os bancos criados tinham uma determinada função, Banco da Indústria e Comércio, então era o Banco da Indústria e Comércio, era o Banco da Agricultura, então era para áreas muito bem definidas, e eram bancos que acabavam sendo criados, nasciam em cidades pequenas, como bancos correspondentes dos grandes bancos que naquela época existiam. Pouco a pouco, este sistema foi sendo deixado de lado e, aos poucos, sobraram poucos bancos, um conjunto muito pequeno de bancos. Até uma década atrás, nós tínhamos bancos gigantescos, né? E, mais recentemente, esses bancos gigantes acabaram tendo a concorrência de bancos na nuvem, bancos digitais, né? E está havendo uma mudança muito qualitativa e muito importante no setor bancário nacional. E essa tua ideia, como é que surgiu de criar um banco na cidade do Guarujá, professor Barnabé? É interessante esse teu histórico, e eu fui buscar exatamente um resgate do passado, viu, Manolo? Me lembro bem, meu pai é de Presidente Prudente, e Marília era uma cidade próxima, e ele era conhecido do contador de uma casa bancária lá, chamava Amador Aguiar. O seu Amador Aguiar, que era o contador de uma casa bancária, chamava casa bancária antes dessa história dos grandes conglomerados. E o seu Amador Aguiar acabou se transformando em dono da casa bancária, e o dono da casa bancária resolveu se aposentar e passar a casa bancária para ele. E o seu Amador Aguiar, naquela época, ele percebeu que aqueles coletadores de algodão e aqueles cortadores de cana guardavam dinheiro no colchão. E ele falou, olha, venham aqui na casa bancária, depositem o seu dinheiro, porque, além de ser mais seguro, eu vou pagar uma remuneração, mesmo que era uma remuneração pequena, mas no meu banco aqui vai render mais do que embaixo do seu colchão. E aí, um volume grande, muito grande de dinheiro que ficava embaixo do colchão passou para a casa bancária, o seu Amador remunerava, mas, ao mesmo tempo, ele transformou o que hoje é o Bradesco. Nasceu assim, lá em Marília, o Bradesco, com esse espírito de não cobrar nada para abrir uma conta e ainda remunerar. E aí, esse espírito, evidentemente, de bancos das cidades era muito comum naquela época, e o banqueiro da cidade conhecia a família de fulano, ciclano. O limite de crédito era dado pelo conhecimento e pelo patrimônio que o próprio banqueiro tinha na cidade. Eu fui resgatar essa ideia antiga que, no mundo analógico, até 10 anos atrás, em função do excesso de normativas do Banco Central, do Banco Centrais, do BIS, o custo da organização e da estrutura analógica dos bancos ficou tão caro,
que ficava inviável pequenos bancos, né? Nós vimos lá no período do Fernando Henrique os pequenos bancos ou sendo vendidos ou tendo prejuízos, porque e isso foi acontecendo porque o custo da estrutura de um banco e o risco, e para acompanhar a legislação dos bancos centrais, era muito caro. Com o advento da mudança do mundo analógico para o mundo digital, o grande marco no Brasil foi a criação do primeiro banco digital brasileiro, que é o Banco Original, montado pelo Meireles. Com a digitalização, Manolo, o custo daquela estrutura do banco antigo caiu 1000 vezes. Aí, sabendo disso e acompanhando isso, eu resgatei aquele retorno para a cidade. E daí nasceu o Banco de Guarujá, que é um banco muito maior do que um banco tradicional, porque ele é um banco de aplicativos. Ele só não faz aquilo, ele faz tudo aquilo que o Bradesco faz, que o Nubank faz, só que ele faz muito mais, não é? Esse foi o objetivo, foi o resgate do passado para criar o Banco da cidade de Guarujá, para os empresários de Guarujá e para a população de Guarujá. Muito interessante essa ideia, o resgate dessa ideia, né? E aí você constituiu uma startup, constituiu uma startup que se associou a um banco já existente, né? E também se associou a uma dessas companhias que emitem cartões de crédito. Conta um pouco sobre a constituição dessa startup e sobre essa parceria com o banco que você vai nominar e também com a empresa que emite esses cartões de crédito. É muito interessante e o nosso exemplo de Guarujá, a gente está fazendo muita força para esparramar para o Brasil. Na realidade, nós montamos uma startup e essa startup é uma plataforma digital que é ligada a uma outra plataforma. Foram criadas muitas plataformas ligadas a bancos, né? E essas plataformas, nós nos ligamos a uma dessas plataformas muito famosa, chamada Cash, e a Cash é ligada ao Banco Votorantim, né? O Banco Votorantim é o custodiador do Banco de Guarujá. E essa plataforma, Cash, também é ligada e credenciada pelo cartão Visa. Então, o Banco de Guarujá utiliza o cartão Visa, que é o parceiro. Então, os cartões de crédito e débito do Banco de Guarujá serão da Visa, e o banco que fará a custódia do dinheiro dos aplicadores, dos depositantes, de todo o movimento do Banco de Guarujá será através do Banco Votorantim. Então, a pessoa que abre a conta, movimenta, deposita a conta, na realidade está depositando no Banco de Guarujá, mas o dinheiro dela fica custodiado no Banco Votorantim e no Banco Central. E ele passa a ter todas as garantias de um banco tradicional. A segurança da garantia do dinheiro dele e todas as outras direitos jurídicos. E tudo isso está credenciado, fiscalizado pelo Banco Central. Nós somos aqui fiscalizados através do Banco Votorantim e através da Cash pelo Banco Central, obedecendo todas as normas, e pelo cartão Visa. Então, essa é a custódia. Mas, Manolo, eu gostaria de dizer por que nós fomos resgatar esse antigo banco da cidade. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, qual foi o objetivo de montar esse banco? O objetivo, Manolo, foi que nós percebemos que nós queríamos empoderar a cidade de Guarujá, nós queríamos fortalecer os empresários de Guarujá. E dentro daquilo que eu e você somos estudiosos do capitalismo 4.0, em que o empoderamento do capitalismo está exatamente em resgatar as outras classes através do empoderamento das outras classes, né? Nós vimos que nesses 20 anos
foi um modelo capitalista que diminuiu a linha da pobreza, né? Eu estava aqui olhando numa pesquisa, né? De 2010 a 2017, de 1990, do ano 2000, há 17 anos atrás, o PIB mundial era de 5.400 dólares. A população mundial era de 6 milhões de pessoas. Em 2017, que é a última estatística que eu tenho do PIB mundial, a população era de 7 milhões e 500 mil, né? 7 bilhões e 500, e a renda per capita, mesmo com esse aumento dessa população, era de 10.700 dólares. Então, em 17 anos, graças ao capitalismo, porque o que sobrou do outro sistema foi a Coreia do Norte, a Venezuela e Cuba. O resto do mundo, inclusive a própria China, se transformou em capitalismo. Então, prova que em 17 anos o capitalismo resgatou uma quantidade enorme de pessoas, saindo de 5.400 dólares por pessoa do planeta para 10.700. Então, acreditando nisso, nós montamos o banco com algumas características. Uma delas é que não utiliza de maneira nenhuma e é proibido utilizar dinheiro público. Só dinheiro privado, porque a gente acredita que o dinheiro privado é sustentável. Por isso que o banco foi criado dentro de uma crença de ser um banco digital sustentável. Sustentável no sentido de acreditar só na sustentabilidade do capital privado. Mesmo porque a gente sabe que o dinheiro público não existe e ele não é sustentável. Então, e como que nós faríamos o empoderamento da classe C, D e E? Através de uma coisa simples que no Brasil o Banco Central diz que 40% da população não tem banco. E nós fomos ver no IBGE que são 60%. O Banco Central não considera aquele pessoal que mora na comunidade, porque quem mora na comunidade não tem conta de luz. Então, 60% dos brasileiros não tem banco. E aí a ideia é empoderar a classe C, D e E através da bancarização. E sendo o banco da cidade, ele tem a oportunidade de bancarizar mesmo quem mora na comunidade, porque, graças ao atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele deu um banho de capitalismo no Brasil e permite, por exemplo, quem mora embaixo de uma ponte pode abrir conta em banco agora. Você não precisa mais ter conta de luz como os bancos tradicionais até hoje ainda exigem. Quem quebrou esse paradigma foi a Caixa Econômica, que acabou descobrindo que tinha mais de 40 milhões de pessoas que não existiam para eles, né? São os que moram nas comunidades que não tinham conta de luz e não eram considerados como agente econômico. Então, o objetivo é resgatar essa classe C, D e E. E como que você faz? Bancarizando. Porque a hora que você bancariza, você qualifica a demanda. Ele pode comprar com cartão de crédito, né? Ele pode ter um cartão de débito, ele pode começar a comprar pela internet. E quando você qualifica essa demanda, você aumenta a demanda dos empresários de Guarujá. Você aumentando a demanda, você vai aumentar o lucro e vai empoderar esse empresário. Então, essas foram um dos principais objetivos da criação desse Banco de Guarujá. É empoderar a classe C, D e E através da bancarização e, ao mesmo tempo, empoderar os empresários. E os empresários daqui se uniram para criar esse banco. Quem montou o banco aqui foram os empresários de Guarujá, acreditando exatamente nessa filosofia do capitalismo 4.0. Muito legal. Informações extremamente interessantes sobre um banco que está sendo criado na cidade do Guarujá e que você pretende que seja levado para outras cidades brasileiras prontamente. Mas, Barnabé, vamos pedir para o nosso telespectador, nossa telespectadora, um segundinho. Já já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar.
Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com um economista, com meu querido amigo, com o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e está colocando em prática uma ideia extremamente criativa, própria de uma economia 4.0, é a criação de uma startup que se associa ao Banco Votorantim e se associa ao cartão Visa para criar condições de empoderamento das classes de renda mais baixa. Nesse sentido, Barnabé, conta para os telespectadores o que a pessoa física, a pessoa jurídica, o que ela deve fazer para se associar a esta startup, já que ela tem a segurança do Banco Votorantim por trás e tem também a segurança da Visa, né, do cartão Visa como cartão de crédito. O que a pessoa física, o empresário do comércio, aquele microempresário que vende um camarãozinho ali na praia, aquele pequeno comerciante que está também perto da praia vendendo uma série de produtos, como biquínis, etc. O que eles devem fazer para se associar a essa startup que está sendo criada como Banco do Guarujá? É simples, Manolo. Ele recebe um convite, ou pode colocar no celular dele o aplicativo, né? Do Guaru Digital, é o nome do Banco de Guarujá, Guaru Digital, ou ele recebe um convite e desse link ele abre a conta, como hoje quando ele quer abrir a conta no Nubank ou no Inter ou qualquer outro banco digital, ele vai ter que abrir ele entra no link, preenche os dados dele, tira aquela fotografia lá para provar que ele é ele mesmo, põe o CPF dele, não precisa mais do que isso, e ele vai criar duas senhas. Uma senha de 8 números, que é a senha que tem que ser dele, só dele, e uma senha de 4 números, que toda vez que ele for movimentar a conta, ele vai ter que utilizar para abrir a conta essas 4 senhas. Essas 2 tipos de senhas são de muita segurança porque elas são criptografadas. Então, não tem maneira de alguém ser hackeado, porque as 2 senhas são criptografadas. É um modelo muito mais moderno do que todos os modelos antigos, inclusive dos bancos digitalizados, né? Que é diferente do banco digital. Banco digital é aquele que não tem agência, todas as agências são no celular. Digitalizado são os bancos tradicionais, como o Bradesco, Santander, são bancos digitalizados. A nossa plataforma funciona como um banco digital, só que, como eu já disse, mais do que um banco digital, ela também presta outros serviços, né? Um deles, esse banco oferece o Berço Internacional das Startups de Guarujá, onde uma empresa chamada Smith é a administradora desse berço para poder treinar, qualificar, ajudar aqueles jovens que queiram montar as suas empresas, as suas startups.
e é uma empresa especializada em qualificar também a mão de obra. Quando um empresário precisa de alguém que entenda de informática, essa empresa qualifica o funcionário dele ou aluga, ou terceiriza o serviço para atender aquele empresário na área de informática, que hoje é tão importante. Então, além desse tipo de serviço, o correntista, pessoa física ou jurídica, abrindo a conta aqui, ele também vai participar da moeda criada pelo banco chamado Golden, que é uma moeda que, na realidade, são milhas, né? Da mesma forma que as pessoas têm as milhas aí da TAM, etc., dos cartões de crédito, o Banco de Guarujá criará milhas. Toda vez que a pessoa compra uma mercadoria numa dos nossos, aqui em Guarujá, ele recebe milhas, que seriam moedas. E essa moeda ele vai poder gastar, mas só pode gastar em Guarujá. Essas milhas são lastreadas em reais. Então, ele faz uma compra de R$30 e recebe como cashback, que as pessoas... cashback é dinheiro de volta, R$5. Esses R$5 vai para a conta dele, que ele tem aqui no Banco de Guarujá. Se ele não tiver a conta, ele vai receber por e-mail ou vai receber pelo celular dele uma mensagem para ele abrir a conta e receber os R$5 que ele tem direito. Só que esses R$5, que seriam 5 milhas Golden, ele só pode gastar em Guarujá. Então, essa é uma forma da riqueza girar e empoderar os empresários. Então, o objetivo é empoderar a classe C, D e E e empoderar os empresários de Guarujá, né? Através dessa criação das milhas digitais ou da moeda digital lastreada em real, né? Que é o cashback criado, e o grande empoderamento, a grande novidade desse banco, que não acredito que exista nenhum banco digital que oferece e que é na hora certa, nesse momento de pandemia, que é a shopping digital. Abrindo uma conta pessoa física ou jurídica, todas elas passam a ter o direito de uma loja no shopping digital. Então, do mais humilde, aquele que não tem condição de criar sua plataforma, ele abrindo a conta aqui, o banco oferece essa plataforma para que ele abra uma loja digital. Então, mesmo sendo proibido pela pandemia de abrir a sua loja física, ele poderá abrir a sua loja digitalmente, podendo vender mercadorias, receber o dinheiro. O grande interessante é que é sobre demanda. Ele primeiro, a pessoa paga e aí ele manda entregar a mercadoria. E pode usar. E aí, então, nós estamos renascendo todas as lojas fechadas de Guarujá através do shopping digital, que a pessoa recebe o pedido, ele mostra lá a sua partilheira de todos os pedidos e o preço, a pessoa paga e ele, através do delivery ou do drive-thru, ele vai entregar a mercadoria. Ele já recebeu o dinheiro. Então, o shopping digital é a grande diferencial que o Banco de Guarujá oferece para todo mundo que abre pessoa física e jurídica. Aquela senhora que fazia bolo para vender na rua e que agora não pode mais, ela pode abrir a lojinha dela. E só basta ela ter um celular. Com o celular na mão, ela abre a conta e passa a ter o direito de ter sua loja digital. E aí ela vai vender o bolo, a pessoa paga, ela manda entregar o bolo através de alguém de bicicleta ou de moto, a maneira que ela achar melhor para fazer o delivery daquele produto dela. Então, eu acredito, que é a grande cereja do bolo do Banco de Guarujá, e a gente espera que nós sejamos exemplo para todo o Brasil, né? Por conta desse período de pandemia, todo mundo pode voltar às atividades econômicas e ressuscitar economicamente todos os municípios do Brasil através do shopping digital, do modelo do shopping digital de Guarujá. Barnabé, a ideia é muito interessante, e eu estou pensando aqui em voz alta, estou pensando assim, olha, eu tenho um apartamento no Guarujá, já há muitas décadas, faço compra quando estou lá na pizzaria, já havia delivery, vou na praia,
ali nas Astúrias, e há um conjunto enorme de vendedores, já muitos conhecidos, né, de longa data, que vendem a caipirinha, que vendem o camarãozinho frito, que vendem, enfim, produtos. Não, e aproveitando a sua ideia, e esse dinheiro que você receber de volta, que são milhas, mas na realidade são reais, quando você pagar a pizza, às vezes você já não gastou nada, porque você já tinha esse dinheiro do valor da pizza, e o dono da pizza vai receber em reais, porque o Golden é real, o câmbio é imediato, 1 por 1, né? A única maneira, só que você só vai poder gastar toda vez que você estiver em Guarujá, porque essa moeda é a moeda de Guarujá, né? Mas são reais, né? Se você for numa casa e comprar alguma mercadoria que custe 10 e você tiver 15 reais, a pessoa pode até te devolver 5 reais de troco se você precisar, não é? E outra coisa interessante é que esses caixas eletrônicos que são perigosos, né? Mas muito obrigado e estamos aqui muito agradecidos por essa participação muito importante na TV dos Economistas. Um abraço para todos os colegas, abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, professor Barnabé, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, esta ideia fantástica, né? É própria do mundo que estamos vivendo, de novas ideias, de novos procedimentos para facilitar a vida de todos os cidadãos. E, particularmente, conforme você bem citou, dar condições para um empoderamento das classes de renda mais baixas, que precisam vender seus produtos e não estão encontrando os meios mais adequados nos dias de hoje. Parabéns pela criação do Banco do Guarujá. Muito obrigado. E a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, prezado economista, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.